Bom dia para vocês, gente. Meus alunos queridos dos 7º anos. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Eu gostaria de aproveitar para cumprimentar vocês, seus pais, seus familiares, torcendo para que tudo esteja em paz, que todos estejam com saúde. Afinal de contas, a saúde agora é a nossa maior preocupação, não é? Pois é, aqui estamos nós, tentando resolver da melhor forma possível, não é? Ou diminuir os prejuízos desse nosso distanciamento. E que bom que hoje a tecnologia nos permite sair da sala de aula tradicional e ir para qualquer lugar, para a casa das pessoas, como agora estou na casa de vocês. Agora, a sua casa é a minha sala de aula e eu peço permissão para estar aí. É com muito carinho que eu estabeleço essa conexão, esse contato. Obrigada, pais, pela confiança e peço a compreensão de cada um de vocês, já que eu sei que isso não é tão bacana como em sala de aula, esse encontro distante, não é? Mas é o que nós temos para agora e nós precisamos aproveitar da melhor forma possível. É isso? Então, qual o nosso capítulo hoje? Nós iniciaríamos o capítulo, intitulado Feudalismo. O que é feudalismo? Feudalismo, gente, é um modo de produção. O que é um modo de produção? Nada mais do que a forma como os homens se organizam no trabalho para produzir riqueza. Assim como hoje no capitalismo as pessoas se organizam dentro de um formato para produzir sobrevivência, para produzir riqueza, naquela época era o feudalismo, né? O feudalismo, ele inicia-se no século V e vai até o século XV, dividido em duas etapas. Do século V ao X, nós chamamos de Alta Idade Média, que é o período de estruturação desse sistema, e do 11 ao 15, que é o período de ascensão e queda desse mesmo sistema. E como nós temos um feudalismo, não é, nascendo no seio da sociedade, é preciso a gente voltar lá atrás nas nossas discussões de sala de aula, né, para entender como que ele vai, como é que ele vai aparecer, de que forma esse feudalismo vai estar se estruturando. Quais foram as causas, né, a gênese desse sistema? Ele nasceu como? De onde? O que favoreceu o nascimento desse sistema? Então, nós temos N causas. Nós discutimos essas causas em sala de aula, não é? Então, nós temos a crise do sistema escravista, a corrupção dos cobradores de impostos, os gastos exagerados do império, com várias políticas, inclusive a política de pão e circo, vai onerar muito o Estado, né? E ele vai ter problemas também com a questão da proteção, ou seja, não vai dar conta de pagar os soldados, né, de ter uma milícia forte para poder fazer a defesa desse império. Então, aquilo que era um vasto império romano, não é, que se estendia da Europa, parte da África, parte da Ásia, não é, fazendo com que o mar Mediterrâneo fosse intitulado de Mare Nostrum, né, aquilo estava começando a se desestruturar por causa desses motivos que nós já falamos, né?
E por último, nós temos a invasão dos povos bárbaros, que não é uma causa principal. Os bárbaros, na verdade, é a última causa na ordem de importância. É como se eles estivessem ali para dar o tiro de misericórdia. Foi o estupim da crise. É aquele que vai dar o grande boom. Como seria isso? Os bárbaros, que nós já conhecemos, eu já apresentei, vocês já estudaram sobre, né? São povos que viviam nas fronteiras do Império Romano. Eram povos nômades que viviam mudando de um lugar para outro, porque não conheciam técnicas de recuperação do solo, então sempre que o solo se desgastava, eles não sabiam como recuperá-lo, por isso eles precisavam sempre de mais e mais terras. E o Império Romano, né, tinha muitas terras, principalmente próximas aos rios, terras férteis. Era como se fosse assim, algo que deixasse os bárbaros extremamente invejosos, né, daquela abundância de terras que eles tanto precisavam. E eles eram proibidos pelos romanos mesmo de usar as terras próximas aos lagos, ou seja, aos rios. E ainda isso tudo foi acrescido, né? Foi ainda mais, se tornou ainda um fator preponderante, a pressão dos hunos, que também eram povos bárbaros, não é? Que viviam naquela região. Então eles começaram a pressionar os bárbaros e os bárbaros, por sua vez, adentraram o Império Romano. Bárbaros, nós já sabemos por quê. Porque não eram romanos, eram estrangeiros. Eles não conheciam a cultura romana. Por isso eram chamados de bárbaros. Esses bárbaros, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, eram extremamente guerreiros, né? A guerra para eles era o que mais incentivava a vida, era a guerra. Tanto é que na comunidade, nas tribos, diziam que não era louvável uma pessoa morrer idosa, mas sim nas batalhas, no enfrentamento, né? E eles brigavam por territórios, para ampliar seus territórios, certo? Apesar de também viver da agricultura, da pecuária, eles também viviam da pilhagem, né? Eles atacavam e roubavam coisas necessárias para a sobrevivência, ou então riquezas, não é? E junto a isso, eles acabavam dominando territórios. E quando esse contingente, né, de povos bárbaros, principalmente os de origem germânica, né, não sei se vocês lembram das tribos, então nós temos várias tribos que vão adentrar inicialmente o império, que são aquelas que vocês já conhecem: os godos, os visigodos, os ostrogodos e os francos, né? Eles eram povos chamados de bárbaros, porque não conheciam ou não possuíam a cultura romana. Então, todos esses povos, eles tiveram a primeira incursão, né? Primeiro enfrentamento, adentramento ao império. Isso faz com que as pessoas amedrontadas, elas abandonem as cidades e vá para o campo buscar proteção com os grandes senhores, aqueles que tinham defesas particulares, não é? E uma grande quantidade de terras. Esse processo vai descentralizar o poder. O poder que antes estava nas mãos do imperador romano, né? Ele passa a estar nas mãos de cada um desses senhores, dentro dos seus domínios. Então, essas pessoas que fugiram do campo para a cidade, eles iam prestar serviços em troca de proteção, não é? E
ao fazer isso, né, essa demandada de pessoas, a entrada dos germânicos dentro do império, né, acontecendo essa fragmentação, vai haver uma troca cultural entre bárbaros e romanos, né? Essas trocas culturais, elas são muito importantes, né? Porque um vai aprender com o outro. Então nós temos, como é que eu diria, a religião que foi absorvida, né, pelos germânicos, porque eles eram politeístas, né? Eles vão ser convertidos ao cristianismo. As leis que antes eram passadas na oralidade, agora eles vão aprender, né, a escrever, vai ter um conjunto de leis escritas, né? E os bárbaros também ensinam para os romanos o sistema de comitatus, que é guerreiros, né, que juravam defender o seu chefe, né, em troca, é claro, de benefícios, certo? Então, dentro desse sistema de comitatus, nós temos o suzerano, que é aquele que doa a terra, e nós temos o vassalo, que é aquele que recebe a terra, né? Então, tem uma troca mútua aí de benefício. Então, nós temos aí, entre os bárbaros, né? Nós temos as dinastias, né? Então, nós temos primeiro a dinastia Merovingia, que nós já conhecemos, né? Onde o Clovis foi o primeiro monarca a se converter ao cristianismo. Ele na verdade, vai fazer isso a partir da queda de Roma. E depois dele veio Carlos Martel, que vai vencer várias batalhas contra os árabes, que vocês lembram que os árabes estavam avançando sobre a Espanha, né, e sobre a França, e vai ser impedido aí pelo Carlos Martel. E depois veio o sucessor, que é o Pipino Breve, né, em 1751, que vai criar a dinastia carolíngia, que também nós já conhecemos. Essa dinastia carolíngia, ela vai estar no auge, no reinado de Carlos Magno, que nós também já conversamos em sala de aula. Então, ele foi conhecido como imperador do Ocidente, ele foi chamado de o território dele foi chamado de Império Carolíngio, né? E ele venceu várias campanhas militares apoiado pela Igreja Católica. E com isso ele conseguiu converter uma grande quantidade de bárbaros. E ao fazer essa conversão, a Igreja Católica vai ganhar muito com isso, porque ela vai passar a ter uma grande importância dentro do Império. Ela vai ser única, incontestável, ou seja, todos, na verdade todos, vão estar se convertendo ao catolicismo, certo? Então, o feudalismo nasce dessa troca de cultura entre bárbaros, aqueles que não conheciam a cultura romana, né, e os romanos, um aprendendo com o outro, já que houve esse encontro, ou talvez desencontro em alguns momentos, né? Então, não tem como esses encontros não dar origem a sincronismos, né? Algumas trocas, né, de costumes, de hábitos, e no caso aí deu origem ao feudalismo, tá certo? Então, nós temos aí como origem do feudalismo, né, as invasões bárbaras, que eram povos que viviam além das fronteiras do império e não tinham cultura romana, por isso eles eram chamados de bárbaros. E a situação vai se agravar muito, né, quando os germânicos migraram para o interior do império, fugindo dos hunos, que nós já sabemos, né? E com isso vai haver a desintegração total do Império Romano.
Isso acontece em 476 depois de Cristo. 476 depois de Cristo, tá? Essa fragmentação, ela vai fazer com que o rei perca os poderes e os poderes vão ficar nas mãos de cada proprietário de terras, certo? Dentro dos domínios, eles terão autoridade máxima, né? Poder para fazer moeda, poder para ter um exército forte, poder para determinar qualquer coisa dentro dos seus domínios, certo? E só lembrando, feudo, né? Na maioria das vezes, significava terra. Então, no feudalismo, nesse modo de produção, o bem maior, a riqueza maior é a terra. Então, quem tinha terra, tinha riqueza e poder, certo? Então, nós temos os romanos, né? E os bárbaros, dando origem ao feudalismo. Então, eu posso dizer que feudalismo é igual a Império Romano mais bárbaros. Então, foi a junção, né? Foi a junção desses dois povos que deu origem ao feudalismo. Contribuição dos romanos, nós temos as vilas romanas, onde os senhores romanos abandonaram as cidades e foram para os latifúndios, no campo, tá? E esses latifúndios deu origem aos feudos. Latifúndio é grande extensão de terras, viu, gente? Eles deixaram a cidade com medo de não ter a proteção devida e vão para suas propriedades, onde eles organizam uma defesa particular, né, para dar segurança, porque quando os bárbaros invadem o Império Romano, eles trazem uma onda de insegurança absurda. E esse movimento, ele é chamado de ruralização de Roma, não é? Ou êxodo urbano, que é o contrário que a gente tem hoje, que é êxodo rural. Ou seja, as pessoas mudam da cidade e vão para o campo. E o motivo eram as invasões dos povos bárbaros. Outra contribuição dos romanos para o feudalismo foi o colonato. Muitas pessoas, elas foram buscar proteção e trabalho nas terras desses grandes senhores, que eram os patrícios, nós sabemos, né? E para conseguir essa proteção, eles deveriam ceder metade do que eles produziam naquelas terras para o dono, ou seja, para o fazendeiro, para o proprietário, certo? Eles iam ter proteção, isso é para quem não tinha terra, viu, gente? Eles iam ter proteção, mas em contrapartida, metade do que produzia ia para o dono das terras. E qual foi a contribuição dos bárbaros? Vem aqui. A contribuição dos bárbaros está na atividade agropastoril, certo? Que era a atividade básica desse povo, eles vão passar isso para os romanos. O comitatus, como eu falei, era uma prática bárbara, né? Onde os guerreiros juravam defender o chefe e este os equipava. Assim eles formaram defesas fortes, né? Para enfrentamento de outros povos que por eventualidade chegasse. E os benefícios também é uma contribuição dos bárbaros. O que eram os benefícios? Era uma recompensa que os chefes militares davam aos guerreiros após conseguir uma conquista. Por exemplo, eles foram para a batalha, ganharam uma grande quantidade de territórios, né? Conseguiu vencer o exército inimigo. E com isso, as terras vão ficar para quem? Para o chefe deles. Aí o que o chefe fazia? Dava parte dessa terra para seus guerreiros, certo? E o direito consuetudinário, que é aquele que eu falei, que era o direito baseado nos costumes e nas tradições, certo? Esses costumes eram leis para os bárbaros. Então nós temos um feudalismo, né? Onde a organização econômica baseava em quê? Na posse da terra, certo? A terra, ela dava prestígio, ela dava status, era fonte de riqueza, tá bom? E a economia, ela era amonetária. O que quer dizer amonetária? Sem uso de moeda.
A maioria das atividades, das transações, se baseava na troca. Na troca. Eu tenho feijão, eu tenho lentilha, você tem cevada, e aí a gente faz a troca, não é? Não que não existisse moeda. Ela até existia, mas a circulação da moeda era muito insignificante. Por quê? Com as invasões dos povos bárbaros, era muito difícil os comerciantes se arriscarem a sair, né, com suas caravanas de comércio, porque não tinha proteção nas estradas. O imperador não dava conta nem mesmo de defender as pessoas dentro, né, da cidade, imagina nas estradas. Então, o comércio monetário praticamente desapareceu. Na verdade, ele era utilizado apenas, né, no caso de comprar coisas que não se produzia dentro das grandes propriedades, certo? O feudo era dividido, gente, em 3 partes. O manso senhorial, que era onde ficava o castelo, não é? Que era a moradia do senhor, certo? E as terras eram de uso exclusivo do senhor. Os camponeses trabalhavam nela, mas as terras eram de uso exclusivo do senhor. O manso servil, que era as terras utilizadas pelos camponeses, que nesse caso aqui são servos. Servos é quem serve a alguém, né? Quem, de alguma forma, está ali para fazer tudo o que o seu protetor, né, exige. E tinha as terras comunais, que eram os bosques, pastos, lagos, e eram usados por todos. Era área comunal. Se o servo precisasse derrubar uma árvore para fazer um banco, fazer uma ferramenta, era nesse espaço que ele ia retirar essa árvore. Era também locais de caçada para os senhores. Um hobby dos senhores era praticar caça, porque enquanto eles praticavam, eles estavam, na verdade, como é que eu diria, treinando para as possíveis batalhas. Ou seja, era uma tática de guerra, quando ele encurralava um animal na floresta. Então, ali também era o espaço que os senhores usavam. Então, eram terras comunais, pertencia a todos. E a organização da sociedade, como é que ficava? A sociedade, ela era estamental, né? Estamental. Então, nós temos um triângulo, né? Que representa uma hierarquia da sociedade, onde existe postos mais elevados, né? Postos mais elevados, que estão no topo, e outros que estão na base. Então, nós temos quem está no topo na sociedade feudal. Nós temos o clero, que era representante da igreja, com um enorme prestígio, certo? E nós tínhamos também a nobreza, que eram os responsáveis, como nós já sabemos, não é? Em fazer a segurança, e era composta principalmente pelos senhores feudais, não é? Eram os homens que defendiam, né? E na base, onde estava a maioria da população, havia os servos, aqueles que trabalhavam e produziam riqueza. Eram os únicos, gente, que trabalhavam. Os servos eram os únicos que trabalhavam e que produziam. Os outros viviam dessa produção, desse trabalho dos servos. Então, vocês estão vendo aí que era uma sociedade hierárquica e extremamente exploratória. Exploratória da base, não é? E para justificar esse desenho, né, estamental, o que a igreja dizia? Que Deus deu a cada um uma missão. Uns nasceram para rezar por todos, outros nasceram para defender a todos e outros nasceram para trabalhar por todos. Pensa, que injustiça, não é? Que modo mais conveniente de explicar essa, essa exploração da base.
mas era necessário. Eles precisavam se manter como estavam. Era confortável estar no topo. Era confortável estar no meio, mas na base era muito desconfortável. Então, essa justificativa religiosa era para que esses servos que trabalhavam noite, dia, noite, não se rebelassem contra o sistema, para mantê-los trabalhando e sabendo que era uma missão que Deus teria dado a cada um deles. Não lembrando, não deixando de lembrar que isso era justificativa da Igreja Católica. Uns nasceram para orar, outros para defender e outros para trabalhar. Então, se é uma vontade de Deus, quem sou eu para ir contra? Entende? Por que os servos durante muito tempo ficaram ali sem reagir, só trabalhando? Porque era um desígnio de Deus, né? Isso é muito forte, muito mais forte ainda na Idade Média, né? É preciso entender essa questão da mentalidade religiosa que era muito grande durante esse período, certo? Quais eram as obrigações, né, que os servos tinham que pagar? Eles tinham que pagar tantos impostos, gente, tantos impostos que não acabavam mais. Tinha a corveia. O que era a corveia? Era trabalho de graça, gratuito, que eles faziam na propriedade, né? Que era na agricultura, nas construções, né? Como fortificações, como pontes, reparo de açudes, na igreja. Isso era corvéia, o trabalho gratuito, certo? E também tinha que pagar um outro imposto chamado banalidade. A banalidade, gente, vocês vão ficar assim angustiados. Os servos tinham que pagar imposto para usar a infraestrutura do feudo, ou seja, as ferramentas ou os instrumentos que pertencessem ao senhor feudal. O moinho, por exemplo, para moer, né, os grãos para fazer o pão. Mas quem comia o pão era o próprio senhor feudal. Então, o servo plantava, né, colhia a cevada, o centeio, o trigo, não é? Dava metade dessa produção para o senhor feudal e quando iam fabricar o pão com esse mesmo produto, ele ainda tinha que pagar para usar o moinho para fazer a moagem. E depois disso, né, para levar adiante a produção do pão, eles tinham que pagar pelo forno, para usar o forno do Senhor. Entende? Pagar o forno, gente. Para guardar os grãos, eles tinham que pagar pelo celeiro. Então, tudo que estava nas proximidades do castelo era pago, né? Que se o servo tivesse que utilizar, era pago pelo servo. Em quê? Em natura, em produto. Aquela metade que já tinha ido para o senhor feudal, ele começava a tirar da metade que sobrou para ele, não é? Para pagar por esses usos aí. Que tudo que na verdade produzia era para o próprio senhor, né? A farinha, o pão, a própria semente guardada, tudo era do Senhor. E depois ainda vem a talha, gente. A talha era quase sempre a metade. Lembra que eu falei do manso servil, que eram as terras cedidas ao servo? Essa produção do manso servil ainda era dividida ao meio. Isso era chamado de talha, era o imposto que o Senhor cobrava. Então, as terras do senhor feudal, ao ser produzida, quer dizer, o resultado da produção, era toda do senhor. O servo não recebia nada por isso. Mas aquela parte, né, que sobrava para o servo,
das plantações do manso servil, que eram as terras dele, esse sim, era dividido ao meio. Talha, dividir ao meio. Metade para o senhor de novo, metade para o servo. Além da talha, ainda havia, gente, um outro imposto, que era a mão morta. O que era a mão morta, afinal de contas? Gente, se o chefe da família morresse, certo? Ou qualquer membro da família, o que ia acontecer? Tinha que pagar o imposto, né? Para continuar utilizando a terra, certo? Eles tinham que pagar para continuar utilizando as terras. Senão, não tinha acordo, certo? Depois ainda tinha capitação, outro imposto, que era o imposto anual pago ao senhor feudal. Todo final de ano, cada servo tinha que pagar a capitação, que era anual, né? E era por pessoa a cada senhor feudal. Esses servos também, eles eram obrigados, no caso de necessidade, né? De guerras, tá? Eles eram obrigados a lutar também, certo? A prestar serviço militar, tá? Caso o senhor precisasse. Viu, gente? Então, imagina o tamanho da exploração, tá? Ainda tinha o tostão de Pedro, que era o dízimo dado à igreja. Tostão de Pedro, que era o dízimo dado à igreja. E ainda tinha a hospedagem. Caso o senhor saísse para visitar os seus domínios e não conseguisse voltar para o castelo, ainda com a luz do dia, o servo era obrigado a recebê-lo na sua casa, entre aspas, né? E alimentá-lo durante aquela noite, não é? Aí você pensa, mas a casa dos servos daria para receber o senhor? Não daria. A casa do servo era uma casa de um único cômodo. Então, de terra batida, né? Era um cômodo de terra batida, não tinha divisão, né? Era só um cômodo só para cozinha, sala, quarto, tudo ali naquele espaço. E o banheiro era o matinho mais próximo da casa. Não tinha banheiro, né? Isso quer dizer que a questão sanitária era precária. Mas o senhor saía em caravana com carroças, né? Então ele podia dormir na sua carroça, na sua carruagem, né? Junto com os seus soldados. Mas o servo tinha que abater o porco, o boi, fazer um monte de comida para poder o seu senhor ser bem alimentado, certo? Dentro desse contexto, quem é que tinha vida boa? A nobreza, né? E quando eu falo de nobreza, eu estou falando das duas primeiras classes, o clero e a nobreza, né? O clero, porque a maioria deles eram nobres, né? E a nobreza de espada, que eram os cavaleiros, né? Dentro desse sistema, né, como nós já falamos, dentro do comitatus, havia uma relação de suzerania e vassalagem. O suzerano era um nobre que doava a terra, né, a um outro nobre. Doava o benefício, né, um feudo a outro nobre. Em contrapartida, esse suzerano, ele recebia proteção, respeito e obediência desse vassalo, que é quem recebe, certo? O vassalo, ele recebia e jurava fidelidade a esse suzerano. No caso de guerra, o vassalo tinha obrigação de arrebanhar o seu exército e se juntar ao exército do seu suzerano para ajudá-lo a vencer os seus inimigos. Qual era a função da igreja mesmo, então? O senhor feudal, ele tinha poder local, né? O rei, na prática, tinha poderes limitados. Ele perdeu os poderes desde a invasão dos bárbaros, que ele não deu conta de proteger a população. Então, esse rei, ele passa a ser uma figura decorativa, nascendo aí, não é?
A frase, o rei reina, mas não governa. Ele reina porque uma vez rei até a morte, né? Então, não tinha como tirar o título. Mas poderes, de fato, ele não tinha. Poder de governo, certo? Quem tinha eram os senhores feudais dentro dos seus territórios, certo? Já a igreja, ela tinha poder universal. Ela era proprietária de 1/3, gente, das terras da Europa. Ela era proprietária de 1/3. Ela era a maior senhora feudal